Eu quero, neste momento, estar cumprimentando a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria convidar os irmãos a meditarmos juntos no livro do profeta Joel. Eu não vou pegar um versículo como chave, mas vou pegar todo o livro como base dessa meditação. E assim que terminarmos essa meditação, te convido a pegar a tua Bíblia e meditar no livro do profeta Joel. Porque por mais que nós olharmos para o livro e acharmos que apenas foi uma profecia para o período de Israel, nós encontramos evidências de que quando Joel começa a profetizar, quando Deus traz revelações ao profeta Joel, as profecias desse profeta encaixam justamente no período em que nós estamos vivendo. Então podemos dizer que as profecias do profeta Joel também são as profecias escatológicas. Um dos pontos que eu posso afirmar isso, sem ferir a exegese bíblica, sem pecar na hermenêutica, ele cita várias vezes o dia do Senhor. E para todos nós que estudamos a Bíblia, sabemos que quando a Bíblia traz essa referência, o dia do Senhor, está justamente falando do período em qual Deus vai descer para julgar a terra. E olhando para o profeta Joel, nós vamos ver que ele inicia os seus sermões proféticos justamente em que Judá, a nação do sul, com capital em Jerusalém, depois do reino ter sido dividido, depois da morte de Salomão, e ali ele estava no reino do sul, em Judá, mais em especial em Jerusalém, e ele começa as suas profecias e trazendo um quadro de como estava, qual era a situação real de Israel. E esse quadro não era bonito. Da forma em que Joel pinta a situação, era uma situação de calamidade. No verso 10 do capítulo 1, ele vai dizer: os campos estão arrasados, a terra está ressequida e triste, o trigo está destruído, o vinho novo não existe mais e o azeite esgotou-se. A nação de Judá, ela vivia nesse momento, em especial, duas coisas que estavam trazendo destruição financeiramente para os povos que ali viviam. Estavam realmente entrando numa crise financeira. A primeira, eles estavam vivendo uma grande seca. E além dessa grande seca, aquilo que sobrou dessa seca. Aí o verso 4 ele vai dizer: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador largou, o gafanhoto devorador comeu. Ele estava mostrando que o que estava sobrando para o povo aí no Reino do Sul era nada, porque a seca tinha acabado com tudo. E ainda o que restou da seca, os gafanhotos estavam consumindo. Só que o Joel ele mostra a realidade que o povo estava vivendo, mas ele vem mostrar de uma forma no âmbito espiritual. Ele vai dizer para o povo que o que está acontecendo, toda essa calamidade que o povo está vivendo, nada mais
nada menos que era a mão de Deus. Ele vem alertar o povo que o que estava ocorrendo era Deus. Deus estava com as suas mãos. E nós olhamos que ele chama a atenção no verso 5. Ele diz: embriagados, despertai e chorai todos que bebeis vinho. Gemei por causa do vinho novo, pois foi tirado da vossa boca. E aqui eu quero pegar esse verso 5, a qual o profeta Joel ele chama a atenção dos embriagados. Por que é que Joel chamaria a atenção dos embriagados? Por que é que ele faria menção dessas pessoas aqui quando ele está chamando a atenção do povo? É justamente o momento ao qual a igreja do Senhor aqui na terra está vivendo. Estamos vivendo desapercebidos. Estamos embriagados com a religiosidade. Estamos embriagados com a teologia da prosperidade. E não estamos enxergando o que realmente está acontecendo. O que realmente está às nossas voltas. E Deus aqui, com o povo de Judá, ele estava usando as calamidades naturais como chicote da disciplina para com seu povo. E parece que nós estamos vivendo a mesma história em que Judá estava vivendo no período em que Joel profetiza. Nós estamos embriagados com a religiosidade, estamos embriagados com a teologia da prosperidade, estamos embriagados com o poder que queremos, com o status que queremos, e não estamos vendo que Deus está usando a natureza, usando as coisas aqui da terra para chamar a nossa atenção. Se você prestar atenção, observa como é que nós iniciamos o ano 2020. E olha onde nós estamos agora. Ainda no 4º mês do ano 2020. O ano mal começou. E olha o que nós estamos vendo. Olha as situações que está vindo sobre a nossa vida. Se nós pararmos e observarmos, será se Deus não está usando as calamidades naturais para trazer o chicote da disciplina para o seu povo? Porque nós somos o povo da aliança. Nós fizemos aliança com Cristo lá na cruz do Calvário. E nós abandonamos o alvo, abandonamos a nossa identidade. E Deus, com tudo isso que tem acontecido, como estava acontecendo em Judá, Ele está usando tudo isso para chamar a nossa atenção. E Joel, ele chama a atenção dos embriagados, aqueles que estavam festejando como se nada tivesse acontecido. Parece que é o quadro que nós estamos vivendo. Até pouco tempo atrás, vivíamos como se todas as profecias bíblicas já tinham se cumprido e não faltava mais nada em se cumprir. Poucos de nós acreditávamos no arrebatamento da igreja. Poucos de nós acreditávamos que Deus viria para julgar a nação, julgar todo o povo. Já não acreditávamos mais. E Deus está nos despertando para olhar e ver que Ele está trazendo julgamento para o povo. E despertando o seu povo. Mas despertando para quê?
despertando ao arrependimento, para voltarmos, lembrar aonde nós caímos e nos erguemos de novo. Porque nós perdemos o foco. Quando João Batista ele aparece pregando no deserto, dizendo: arrependei-vos, porque é chegada ao reino dos céus. Ele estava pregando para os judeus. Ele estava pregando para aqueles que conheciam as Escrituras, mas que tinham saído do caminho e se direcionado para um caminho que eles mesmos criaram, a religião. E quando o João Batista aparece dizendo arrependei-vos, ele está dizendo: olha, retornai. A palavra original arrependei-vos diz retornai. Para daí onde você está, não continua seguindo e retorne, volte para o caminho. Volte para o caminho. E Joel ele levanta dizendo: Israel, ó Judá, volte para o caminho. No verso 13 ele vem dizer aos sacerdotes: ó sacerdotes, vesti-vos, pois, de pano de saco, e lamentai, chorai, ministro do altar. Entrai e passai a noite vestidos de luto, ministro do meu Elohim, o Deus. Porque a oferta de manjares e a oferta de libação foram excluídas da casa do Elohim, o templo do vosso Deus. Decretai um jejum santo, convocai uma assembleia solene, reuni os anciões, líderes e todos os moradores de Judá, da casa de Yahvé, o templo do vosso Deus, e clamai ao Senhor. Esse é o chamamento de arrependimento. Esse é o chamamento. Ele vai dizer: porventura todo o nosso sofrimento, todo o nosso suprimento de alimentos não foi cortado diante dos nossos próprios olhos? Não é verdade que a alegria e a esperança se ausentaram da casa de Elohim, o templo do nosso Deus? Eis que a semente está murcha sobre os seus torrões. Os celeiros estão derrubados, os armazéns arruinados, pois o cereal se perdeu. Em meio a essa circunstância, quem de nós poderíamos ter esperança? Mas Deus está nos convidando ao arrependimento, em especial os sacerdotes, os ministros, para nós nos colocarmos na posição a qual Deus nos chamou. Esse é o convite de Deus, para colocarmos nesta posição a qual Deus nos chamou. Porque o culto era só da boca para fora. Esse era o problema. Estávamos tão preocupados com a liturgia e achando que Deus estava recebendo. Mas ele não estava aceitando. E ele fez acontecer toda essa calamidade para chamar a nossa atenção. E ele faz o convite dizendo: contudo, capítulo 2, o verso 12. Contudo agora diz Yahvé: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, com lamento e com pranto. Dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes, como de costume. Retornai com todo o vosso ser para o vosso Elohim, o Deus, porquanto ele é tardio em irar-se, e magnânimo em misericórdia, compassivo e paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. Aí ele falando:
É possível que ele volte atrás e se arrependa. E ao passar ainda, permita uma bênção sobre vós. Assim podereis fazer as ofertas e apresentar libações. Tocai as trombetas em Sião. Determinai um jejum geral e convocai uma assembleia solene. Reuni todas as pessoas. Congregai a comunidade, ajuntai os anciões e líderes do povo. Reuni todos os jovens, inclusive os meninos, as crianças, que ainda mamam no peito. Sai o noivo e a noiva, isto é, os recém-casados dos seus aposentos nupciais. Que os sacerdotes que ministram diante de Yahvé plantei entre o pórtico do templo e o altar, orando nestes termos: ó Yahvé, poupa teu povo e não entregues a tua herança ao vexame, para que as nações se escarneçam dele, porque se haveria de questionar entre os pagãos: onde está o Deus deles? Isso é o chamamento de Deus ao arrependimento. Eu vou tentar resumir aqui, que meu tempo é curto, para poder estar transmitindo esta palavra. Não quero prolongar muito para não ocupar o tempo de quem for ouvir esse áudio. Mas em todo esse arrependimento, Deus está esperando que façamos isso. Porque Ele mesmo usa a boca do profeta Joel. E diz: então o Senhor demonstrou seu zelo por sua terra e teve misericórdia do seu povo. Eis que Yahvé manifestou a sua resposta e anunciando ao seu povo: eu vos envio trigo, o vinho novo e o azeite em generosa quantidade, a fim de satisfazer plenamente a todas as pessoas do meu povo. Nunca mais farei de vós objeto de vexame e de zombaria entre as nações e os pagãos. Ó terra, não temas, regozijai-te, alegra-te, porque Yahvé, o Senhor, tem realizado obras grandiosas. E vós também, ó animais silvestres, pois as pastagens já estão ficando viçosas, as árvores estão dando seus frutos, e a figueira e a videira estão carregadas. Ó filhos de Sião, alegrai-vos, regozijai-vos em Yahvé, vosso Elohim, Deus, porque Ele faz descer as boas chuvas de outono com generosidade e justiça. Ele envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, e as primeiras e as últimas, como se costumava dizer. As eiras ficarão cheias de trigo para bater. Os vossos tonéis transbordarão do melhor vinho novo e do mais puro azeite. Havei de vos restituir os anos consumidos pelo gafanhoto, pelo migrador, pelo assolador, pelo destruidor e pelo cortador, e meu grande exército que mandei contra vós para castigar-vos. Então comereis à vontade até vos fartardes, e louvareis o nome de Yahvé, vosso Elohim, o Deus que realizou maravilhas em vosso benefício, e jamais o meu povo será humilhado. E vós todos sabereis que eu estou convosco, ó Israel. Eis que eu sou o Yahvé, o Senhor teu Elohim. E não há nenhum outro, nunca mais o meu povo será envergonhado. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Nós estamos vivendo momentos difíceis, mas é Deus nos convidando ao arrependimento. E após rasgarmos os nossos corações, após nós nos humilharmos diante de Deus, a bênção do Eterno vai vir sobre as nossas vidas. É bem certo que estamos perto do fim. Isso é lógico, as profecias estão se cumprindo. É bem certo que o dia do Senhor está aí, o próprio profeta Joel fala. Mas antes que isso aconteça, Deus vai trazer uma bênção tal para o seu povo. A mão do Eterno vai estar protegendo o seu povo em meio às tribulações. Assim como Israel esteve protegido debaixo da potente mão de Deus, em meio às 10 pragas que ocorreram no Egito.
a igreja do Senhor Jesus Cristo vai estar protegida por Ele. E a bênção do Eterno vai estar sobre nós. E Deus ainda diz que haverá um avivamento sobre a sua igreja, sobre o seu povo. E Ele diz assim, olha, então depois desses eventos, de tudo isso que acontece, ou que está acontecendo, eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos. E seus filhos e suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões, inclusive sobre os escravos e serviçais da época, derramarei do meu espírito naqueles dias. E farei que ocorra eventos espantosos no céu e na terra, sangue e fogo, grandes nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor. É esse o poder que Deus está dando para a igreja. Quer revestir-nos da sua graça, do teu poder com o teu espírito, para termos autoridade nessa terra. Que mediante essas palavras você possa fazer uma introspectiva da sua vida e olhar para o cenário que estamos vivendo e ver se realmente não é Deus nos chamando a arrependimento, se é Deus não nos chamando a voltar a Ele, a ser como a igreja a qual Ele chamou para caminhar sobre a terra. E a partir do momento que nós, como igreja, entendermos o chamamento de Deus ao arrependimento, as bênçãos do Eterno virá sobre nós. Não só as bênçãos materiais, mas bênçãos espirituais, revestimento de poder. Deus nos revestirá de glória para fazer diferença aqui na terra, para que os sinais aconteçam aqui na terra, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Que a mão do Eterno esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, te guardando, te protegendo, e que você possa ouvir a voz do Eterno a tirar você desse comodismo, a tirar você dessa embriaguez e te trazer para a lucidez, para abrir os seus olhos espirituais e entender o momento em que estamos vivendo, para que você venha usufruir das promessas de bênçãos do Eterno sobre nós. Deus te abençoe.